Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E adivinha o que você vai aprender hoje? Expressões algébricas equivalentes. Vamos lá? Então aproveita para se inscrever no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito, e aproveita para deixar o seu joinha. Gente, antes de nós falarmos de expressões algébricas equivalentes, vamos relembrar o que são expressões algébricas. Você se lembra? Já assistiu às aulas anteriores sobre expressões algébricas? Muito bem! Então vamos lá, fala para mim. Expressões algébricas, então, são expressões matemáticas, né, que têm letras, números e as operações. É claro, né, que tem que ter operação. E essas letras que nós escrevemos nas expressões algébricas, qual que é o nome que elas têm mesmo, gente? Elas são chamadas de variáveis. Por que são variáveis? Você sabe? Você se lembra, na verdade? São variáveis porque o valor pode variar de acordo com o contexto em que é aplicado. Não é isso? Que você já viu nas outras aulas da Giz, tá? Então, dando uma lembradinha nisso. Agora, nós vamos falar das equivalentes. A palavra equivalente, né? Ela significa valor igual, que tem um valor igual, que tem o mesmo valor, tá? Então, automaticamente, né, quando eu falo de expressões algébricas equivalentes, essas expressões, né, não precisam necessariamente ser idênticas uma à outra. Por exemplo, eu tenho uma aqui e uma aqui. As duas não precisam ser idênticas. Quando eu digo idênticas, elas não precisam ser escritas iguaizinhas, tá? Mas o que tem que acontecer? Eu tenho que ter as mesmas variáveis nas duas e o valor numérico das duas tem que ser o mesmo, tá? Quando eu troco, né, as variáveis por um valor. Nossa, Giz, quanta coisa você falou? Bom, eu escrevi tudo aqui para você. Então, se você quiser, né, anotar aí para depois você poder estudar e arrasar nas suas atividades, fica à vontade, tá tudo escritinho aqui, o que eu acabei de explicar. Mas vamos à prática, né? Porque falar, né, Giz, cansa. Vamos ver como é que é esse negócio de expressões algébricas equivalentes. Então, para exemplificar isso, eu trouxe para vocês, então, como é que é o nome dessa figura mesmo? Retângulo, né? Um retângulo. E esse retângulo, ele tem dimensões são o comprimento e aqui a altura, né? Então, eu vou exemplificar que essa dimensão é M e essa dimensão é N. Então, vamos escrever uma expressão algébrica que representa o perímetro desse retângulo. Para você que esqueceu o que é perímetro, você pode voltar a assistir a aula da Giz. Tem uma aula prontinha para você. Mas, né, adiantando o serviço, perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, vamos lá. Se eu fosse calcular o perímetro, então, desse retângulo, eu teria que fazer o quê? Isso, mais isso, mais isso, mais isso. E nós sabemos que se aqui é M, aqui em cima também vai ser M. Se aqui é N, esse outro lado oposto também vai ser N. Então, a expressão algébrica, tá? Vai ser uma expressão algébrica porque eu vou usar letra nessa expressão, não é mesmo? Que representa o perímetro desse retângulo, ela pode ser assim, ó. Então, o perímetro, vamos escrever aqui. Pode ser, então, M, que é esse lado, mais N, que é esse lado aqui, mais M, ó, tô contornando, tá, gente? Mais N. Não pode ser essa expressão algébrica? Eu fiz errado o perímetro? Não, gente. Eu escrevi uma expressão que determina o perímetro do retângulo, tá? Então, aqui, veja que eu tenho uma expressão algébrica. Mas você também consegue aí, você deve estar falando, ai, professora, hoje Giz, mas tem um jeito mais rápido de fazer o perímetro. Vamos escrever, então, uma outra expressão algébrica também para representar o perímetro desse retângulo? Qual seria a outra expressão algébrica? Uma outra expressão algébrica poderia ser, eu não tenho a medida daqui, não é a mesma medida daqui? Logo, eu posso somar essas duas medidas, que eu teria, então, 2 vezes o M. Não é isso? Então, eu poderia representar o perímetro como sendo 2 vezes o M, ó. Mais esse lado somado com esse lado, que seria 2 vezes o N. Ó, 2 vezes o N. Então, veja bem, gente. Eu escrevi aqui 2 expressões algébricas, ó. Aqui foi uma expressão e aqui foi a outra expressão algébrica que quer dizer a mesma coisa.
Mas você tá vendo que essas duas expressões algébricas não são idênticas no jeito que ela tá escrita, tá, gente? Do jeito que você bateu o olho aqui, viu? Elas não estão idênticas, não é? Mas elas têm as mesmas variáveis? Tem. Quais são as variáveis? M e N. Essa aqui também, M e N. Ok, as variáveis são as mesmas, tudo bem, né? Porque tem que ter as mesmas variáveis. Mas e agora? Tem que ter o mesmo valor numérico para que elas sejam, né, equivalentes. O que é esse negócio de valor numérico mesmo? Valor numérico é quando eu troco a letra, que é a variável, por um valor que eu quiser atribuir, ou que o enunciado do meu exercício está me dando. Então faz de conta que o meu enunciado aqui falou que o M, vamos colocar aqui então, que o enunciado deu que o M vale 5 e que o N vale 2. O enunciado vai me dar esse valor. Eu sou o enunciado, tá? Então eu estou te dando esse valor. Mas aí na sua atividade você não vai ter a giz? Então o livro vai dar, o enunciado do livro vai dar esse valor para você. E aí você calcula o valor numérico. Para calcular o valor numérico basta trocar a letra pelo seu respectivo valor. Então aqui seria o que, ó? Olha aqui, vamos escrever como ficaria. Ficaria 5 mais, no lugar do N, 2, mais 5 mais 2. Então, quer dizer que o valor numérico aqui vai ser 5 mais 2, 7. 7 mais 5 são 12. 12 mais 2 são 14. Então, o valor numérico, quando eu troquei o M por 5 e o N por 2, foi 14. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na segunda expressão. Será que vai dar o mesmo valor? Ó, vai ficar então aqui, né? O 2 é um valor fixo, 2 vezes o M, que seria 2 vezes 5, mais 2 vezes o N, que é 2. 2 vezes 5 são 10, não é isso? E 2 vezes 2 são 4. Então, aqui ficaria 10 mais 4, que são 14. Ah, tá bom, gente. Eu sei que você deve falar, Giz, tá bom. Eu sabia que era 14, né? Dá pra ver. Tudo bem, mas eu gosto de explicar bem detalhado para que você não fique com dúvidas. Porque o objetivo é você arrasar nas atividades, não é, gente? Então, o que você conseguiu observar aqui? Que o valor numérico das duas expressões, o valor numérico no singular, né, é o mesmo, certo? Então, se o valor numérico das duas expressões é o mesmo, o que significa isso? Significa que essa expressão aqui e essa expressão aqui, elas são expressões algébricas equivalentes. Certo, gente? Ah, do retângulo estava muito fácil, Giz. Faz outra pra gente praticar mais? Vamos lá, então! Gente, olha o segundo exemplo que eu trouxe, então. As expressões algébricas, né, gente? Tem que escrever algébricas. Ah, mas a gente sabe que algébrica tem letra, né? 2x menos 5 e 2 vezes x menos 1 menos 3 são equivalentes? Como que eu vou saber mesmo? Como que eu vou determinar quando duas expressões algébricas são equivalentes? Eu gosto de falar bastante para frisar bastante para você poder entender, tá? Então, se eu olhar para as expressões, elas não forem idênticas, porque se elas forem idênticas não precisa fazer nada, né, gente? Se elas forem idênticas, é claro que elas vão ser equivalentes. Mas olhei para essas duas aqui, ó. Elas estão idênticas? Tá escrito do mesmo jeitinho? Não tá, não é? Então, o que mesmo que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu vou olhar, eu vou analisar, né, se as variáveis são as mesmas. Bom, nessa expressão aqui, a variável é x. E nessa expressão aqui, a variável é x. Ok, variável, ok. Agora, qual que é a segunda coisa para fazer mesmo? Nós vamos, então, calcular o valor numérico de cada uma. Mas, Gia, você deve estar perguntando aí, como é que eu calculo o valor numérico se não tem o valor para eu colocar para o x? É que nós vamos perguntar para a produção. A produção agora vai falar qual vai ser o valor que eu vou colocar no lugar do x, que seria, então, no lugar da variável. Mas e no dia que você fizer essa atividade, a produção não vai estar junto e a giz não vai estar junto? Como que você vai saber qual valor você vai trocar? Você pode escolher um valor, porque para qualquer valor que você trocar o x aqui e esse x aqui, né, que tem que ser o mesmo valor, se você trocar por 5 aqui, você tem que trocar por 5 aqui. Se você trocar por 20 aqui, você troca por 20 aqui. Você pode escolher um valor, caso o enunciado não esteja dando, né? Porque a gente precisa aqui analisar se elas são equivalentes ou não. Então, é só trocar por um valor qualquer. E aí,
se eu trocar por um valor qualquer as duas expressões apresentarem o mesmo valor numérico, pronto, são equivalentes. Se não apresentarem, porque não são equivalentes. Produção, fala aí para nós, produção, um valor para eu trocar por x. Quanto? 8. Vamos lá então, gente. Produção falou aqui que é para trocar o x por 8. Vamos ver se vai dar certo. Então, ó, produção, daí você vai lembrar que a produção falou que o x vai ser trocado por 8, tá bom? Como é que vai ficar então? Para essa expressão aqui, então, vai ficar 2 vezes 8 menos 5, certo? E para essa expressão aqui vai ficar 2 vezes, olha o parênteses, 8, opa, é de outra cor, né, gente? 8 menos 1, menos 3. Bom, vamos resolver essa primeira expressão aqui, então. 2 vezes 8 são 16. 16 menos 5, 16 menos 5 são 11, né? Então, 11. Ok, deu 11. Agora eu vou fazer a mesma coisa, né? Calcular lá a segunda expressão. Na segunda expressão, aqui, ó, eu posso fazer, então, parênteses primeiro, né? Porque lembrando lá do pacote, 8 menos 1 são 7, menos 3. 2 vezes 7 são 14 e 14 menos 3, 11. Gente, o valor numérico das duas aqui o valor numérico foi o mesmo, né? Ó, vamos fazer a concordância aí, né, gente? O valor numérico das duas aqui deu 11, foi igual. O que significa isso, então? Se o valor numérico foi igual, quer dizer que as duas expressões são equivalentes, tá? Mas você viu que a produção mandou trocar o x por 8. E se eu mandasse trocar o x por 4? Ia dar na mesma? E se eu mandasse trocar o x por 12? Ou por menos 8? Ou por menos 4? Veja que para qualquer valor que eu trocar o x, né, sempre vai ter que trocar aqui e aqui, tá? Não vai querer trocar o x aqui por 5 e o x aqui por 9. Aí não vai dar certo? Claro que não vai dar certo. Tem que trocar o mesmo valor, tá bom? E fazendo isso, se você chega aqui no mesmo valor numérico, as expressões algébricas são equivalentes. Olha que fácil, gente! Então aqui, as expressões algébricas são equivalentes. Daí, vamos colocar uma resposta aqui, ó. Aí, viu? Resposta completa, porque daí você olha bem, né? A hora que você não entender, você olha bem na explicação aqui e vai lembrar por que elas são equivalentes. Certo, gente? Agora, o outro exemplo para você analisar também e treinar bastante. Vamos lá? Gente, olha que eu trouxe agora. As expressões 5x menos 7y mais 10x, que é uma expressão algébrica, e 8xy são equivalentes? Bom, você já tá sabendo aí, né? Primeira coisa, eu vou analisar se as variáveis das duas expressões são as mesmas. Bom, aqui eu tenho a variável x e x, que é a mesma coisa, né? E a variável y. Então, eu tenho x e y. Nessa outra aqui, eu também tenho a variável x e y. Então, tá ok. Mas, gente, se caso, tá? Vou fazer um exemplo. Se caso aqui fosse a expressão só 8x, ó, só 8x. Então, aqui eu teria x e y de variável e aqui eu só teria x. Elas seriam equivalentes? Não, né, gente? Pronto, já poderia parar aí e responder. Não são equivalentes, pois as variáveis apresentadas em cada uma não é a mesma. Não são as mesmas, né? Porque tem duas ali. Então, se fosse assim, ótimo, já tinha terminado o exercício, já tinha acabado a aula da GIS. Mas, né, aqui então é y, agora eu vou ter que fazer de outra cor. Aqui é y, então a gente viu que as variáveis são sim as mesmas nas duas expressões algébricas. E agora, qual que é a segunda coisa que eu preciso fazer para analisar se elas são equivalentes? Eu preciso colocar um valor para cada variável. Lembrando que eu sou o enunciado, então eu vou colocar um valor. Mas lembre-se também que se o enunciado seu aí da sua atividade não colocar um valor, você mesmo pode escolher o valor, tá? Então agora nós vamos colocar então, para x, nós vamos colocar o valor de menos 3, agora eu vou pôr um negativo. Por quê? Porque eu quero colocar um negativo, não é? Você pode colocar qualquer um, eu sei que você não vai pôr negativo, por isso que eu vou fazer um exemplo com negativo. E o y, nós vamos colocar que é 4. Ó, vamos pôr um negativo e um positivo. Bom, então eu escolhi esses dois valores aqui. Então vamos lá. Nessa expressão aqui, eu sei que você deve estar falando aí para Giz,
Junta esse 5x com esse 10x, porque são termos semelhantes. Termos semelhantes são aqueles que têm a mesma variável. Se eu juntar esse 5x com esse 10x, daria 15x. Você pode fazer por aí também. Mas eu vou fazer já do jeito que tá aqui, ó, que você entende melhor. Então aqui ficaria 5 vezes, você se lembra, né, que aqui é vezes entre o número e a letra. 5 vezes o x, que é menos 3, daí menos 7 vezes o y, que é 4, e mais 10 vezes o x, que é menos 3, tá? Isso aqui é a primeira expressão. Agora nessa daqui do 8, seria 8 vezes o valor do x, que é menos 3, vezes o valor do y, que é 4. Ó, só troquei os valores, então, por aqueles que eu escolhi. Tudo bem? Então, vamos lá. 5 vezes menos 3 são menos 15. 7 negativo, menos 7 vezes 4 são menos 28. E 10 vezes 3 são 30. Mais com menos dá menos. Lembrando, tem que fazer regra de sinal, hein, gente? Agora aqui, ó, vai ser, eu tenho uma dívida de 15, eu tenho uma dívida de 28 e eu tenho uma dívida de 30. Nossa, tô devendo tudo isso. Tem 3 dívidas, então eu vou ter que somar as 3 dívidas para ver quanto eu tô devendo. 15 com 28, ó, 28, 38, 43. 43 com 30 são 73. Só que são 73 negativo, né? Da mesma forma que se você fizesse 30 com 28, 58, com 10 daqui, 68, mais 5, 73. Perfeito. Então, o valor numérico dessa minha expressão aqui, para quando eu trocar por esses valores que eu escolhi, vai dar menos 73. Vamos fazer a outra agora, né, gente? Então, aqui vai ser 8 vezes 3 são menos 24 vezes 4, né? Fazer uma de cada vez para você entender bem. Menos 24, quer dizer, 24 vezes 4. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 4, 96. Ó, fiz mental. Mas se você não consegue fazer mental, faz o algoritmo. Olha aí, ó. 24 vezes 4. Não tem problema de montar continha, gente. Ó, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, 9. 96. Só que é negativo. Eita, e agora, gente? Ó, deu menos 73 essa e menos 96 essa. O que eu vou concluir agora? As expressões são equivalentes? Resposta: não são equivalentes. Por que não são equivalentes? Porque o valor numérico delas são diferentes. Então, elas não são equivalentes. Resposta aqui, então. Gente, então, olha como ficou a resposta. Aí ficou um pouco aqui embaixo. Ah, mas não tem problema, né? As expressões não são equivalentes porque o valor numérico é diferente. Ó, o valor numérico de cada uma tá diferente uma da outra, gente. Então, elas não são equivalentes. Por mais que você viu que as variáveis são as mesmas dos dois, mas você viu que o valor numérico deu diferente? Pronto, já não são equivalentes, então. Certo, gente? Ó, então eu espero que você tenha entendido o que são expressões algébricas equivalentes, que você possa arrasar aí nas suas atividades, acertar tudo, né?